ler mais uma vez? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Só esse pedaço do versículo nós vamos estar lendo essa noite, no nome de Jesus. Essa noite, eu quero tratar de um assunto com os irmãos, no seguinte tema: pessoas que amam o mundo. É o tema da mensagem de hoje. Pessoas que amam o mundo. A gente vai falar do personagem hoje, o nome dele é Demas. Esse Demas é a mesma coisa que Demétrio, alguns dizem, não é? Eu pesquisei na palavra de Deus e eu só vi o nome dele aparecer 3 vezes. Demas aparece lá em Colossenses 4:14, na carta de Paulo a Filemon, no versículo 24, e aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Os primeiros 2 versículos que Demas aparece, ele aparece junto com a companhia de Paulo. E a companhia de Paulo era formada só de homens ilustres. Lucas, médico amado, que é o escritor de 2 livros importantíssimos do Novo Testamento. E juntamente com Lucas, Timóteo, que também é um personagem importante na vida de Paulo. Dentre outros ali que Paulo escala, ele sempre aparece no meio de grandes homens, sabe? Pessoas que pregavam o evangelho, claro, de Paulo, que depois de Jesus é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento, os nomes mais citados ali, depois de Jesus no Novo Testamento. As 2 vezes que ele aparece, ele está junto com essas pessoas. Mas a última vez que ele aparece na Bíblia, que é aqui em 2 Timóteo 4:10, ele aparece de uma forma negativa. Paulo está preso, e aí a gente vê esse Demas aqui, ele aparecendo, abandonando Paulo na prisão. E dizendo que ele foi para uma cidade chamada Tessalônica, que é a mesma Tessalônica da carta que Paulo envia. Paulo envia 2 cartas para a cidade. Lembra o nome dessas 2 cartas? Primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembra dessas cartas aqui na Bíblia? É para essa cidade aqui que Paulo manda, porque tinha uma comunidade de cristãos lá na cidade de Tessalônica. Só que esse Demas aqui, ele não foi para congregar lá na igreja de Tessalônica, não. Porque a primeira parte do versículo apresenta ele de forma bem negativa. Paulo falando assim que Demas me abandonou, amando o presente século. Por isso, da onde eu extraí o tema, esse presente século, em outras traduções, vai aparecer assim: porque Demas me abandonou, amando o mundo. É a mesma coisa, o presente século ou o mundo na Bíblia se refere à mesma coisa, à mesma situação. Então, vamos falar um pouco do Demas. Irmãos, esse Demas aqui, como eu já falei com os irmãos, ele participou do ministério de Paulo. E o que eu entendo, que eu vi, estudando um pouquinho do que ele aparece na Bíblia, é que ele é aquele tipo de pessoa que, enquanto a coisa está boa, enquanto os líderes eles estão ilustres, aparecendo, o ministério está crescendo, ele está ali. Aparece o nome dele. E Paulo fala que ele é cooperador lá em Filemon 24, no versículo 24, diz que ele é cooperador junto com Lucas. E o interessante é que ele também aparece com Lucas aqui no final. A diferença é que lá ele está trabalhando com Lucas, porque só pode cooperar quem trabalha. Ninguém é chamado de cooperador se não coopera. Realmente, se você chamar de cooperador, você não está cooperando com nada. Então, eu entendo que esse Demas aqui, ele teve um ministério importante, trabalhando junto com Paulo no início. Porque ele aparece 2 vezes na Bíblia, na mesma cidade aqui, como um cooperador, alguém que está ativo na obra de Deus. Eu vejo que ele tirou muito proveito durante esse tempo. O nome dele aparece na Bíblia de forma positiva. Porém, é aquele tipo de pessoa que, quando a coisa está ficando feia, quando a situação está mudando, ele muda de opinião. Ele não segue o mesmo ritmo que foi. Ele abandona, ele deixa e segue as próprias vontades dele. O texto diz que ele amou o presente século, ou seja, ele amou as coisas do mundo, se virando as costas para as coisas de Deus. E ele foi para essa cidade de Tessalônica.
A gente falou um pouquinho do Demas, daqui a pouco a gente volta na aplicação, vou falar um pouco dessa cidade de Tessalônica. Eu fiquei pensando durante uma semana, falei, o que tinha lá em Tessalônica? Esse Demas quer ir para lá. E deixou Paulo para ir justamente para Tessalônica. Esse Paulo, aqui Timóteo, ele estava preso lá em Roma, na cidade de Roma. De Roma para Tessalônica, a Tessalônica ela era a capital da Macedônia, da onde veio um personagem ilustre chamado Alexandre o Grande. Era um local importante no Império Romano. E eu fiquei pensando, por que Demas quer ir justo para Tessalônica? O que tem de bom lá em Tessalônica que ele queria ir? E eu pesquisando, eu vi que essa Tessalônica, ela era uma cidade que ela tinha uma importância, ela tinha uma relação muito privilegiada lá com Roma. E para ter uma relação privilegiada com Roma, ela não podia ir contra os princípios de Roma. Por exemplo, se Roma estabelecesse uma lei, aquela cidade ali tinha que estar cooperando com aquela lei de Roma. Uma das leis que Roma implantou no período posterior a Paulo aqui, era o culto ao César. Ou seja, César vive, ele queria ser uma divindade, as pessoas tinham que ir lá prestar homenagem para ele. Alguns Césares, né, que César era um título que foi dado pelos imperadores de Roma. E lá em Tessalônica tinha o culto de César. Não é? Ela tinha uma relação assim, muito boa com Roma. Qualquer pessoa que quisesse dar bem, era só não ser cristão, viver qualquer tipo de vida e ir lá para Tessalônica, que lá ele tinha uma relação, de certa forma, privilegiada com Roma. Essa cidade aqui era uma das cidades mais prósperas do século. Imagina, a Macedônia ela era um campo de passagem para qualquer pessoa que queria ir para Roma, tinha que passar lá, tinha que passar pela Macedônia. Então, eu imagino que ali deveria ser um local próspero, qualquer pessoa gostaria de ir para a Macedônia. Talvez o Demas não queria ser mais crente, falou, bom, se Roma é amiga de Tessalônica, então eu vou para lá e não quero ter problemas. E se Tessalônica é uma cidade rica, também quero ir para lá, porque esse Paulo aqui está preso, não tem mais nada para tirar dele. Vamos lá para Tessalônica. E essa Tessalônica também, ela tinha ruas que conectavam ele em qualquer lugar do Império. Naquela época, ter ruas era muito importante para qualquer cidade. Hoje em dia, você sabe, a sua casa tem asfalto para todo lado. Imagina quem já morou em local que é sítio, que só tinha estrada de terra. Se alguém aqui já morou em local que tinha estrada de terra, sabe a dificuldade que é para você sair de um lugar que não tem asfalto, não tem pavimentação. Tessalônica era uma cidade que tinha ruas ligando vários setores do Império. Então, se você quisesse ir para qualquer lugar e estivesse lá em Tessalônica, tinha ruas que encaminhavam você para qualquer lugar dali. Ela tinha uma variedade muito grande de religiões e tipos de culto. Então, se você tivesse enjoado de ser crente e quisesse procurar um culto diferente, lá em Tessalônica você tinha várias opções de mudar de religião. Porque lá tinha vários tipos de culto. Tinha culto do Egito, tinha culto da Babilônia, tinha culto de outros lugares do Império, tudo lá em Tessalônica. E o culto mais popular lá era o culto de um tal de Cábios. Esse Cábios aí, ele era meio que um messias dele, uma pessoa que tinha se sacrificado por causa daquela cidade. E esse culto tinha música alta, tinha gritaria, tinha dança, tinha todo tipo de promiscuidade que você possa imaginar. Tinha no culto, manifestações obscenas, tinha lá com esse culto aí desse Cábios aí. Então, no Tessalônica, ela era um local de oportunidade para quem queria ir lá. Se a pessoa não quisesse ser crente mais, ele ia em Tessalônica, vivia uma vida secular, que ele não tinha problema. Então, Demas, ele deixa Paulo preso e segue rumo a essa cidade, porque Tessalônica era uma cidade de oportunidades. Imagina, eu vou ficar um camarada que foi preso, Paulo está preso, Paulo está vivendo os últimos dias dele na prisão. Essa segunda carta de Paulo aqui é o último documento escrito por ele. Daqui ele morre. Pode ver que ele fala assim, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está escrito aqui nesse texto. Nesta carta de Paulo aqui, Paulo está dizendo, eu finalizei meu ministério. Então a coroa da justiça está me preparada. Esse Demas aqui ouvindo um negócio, eu falei, esse cara vai morrer, está preso. Eu queria estar com ele enquanto ele estava naquele ministério lá, pregando em Colossenses, dando ordem para todo mundo, aquela autoridade. Agora que ele está preso, Paulo chega a dizer que muitos se envergonharam dessa situação dele, deixaram ele do jeito que ele estava lá na prisão, não foram mais visitar ele. Até para Timóteo, ele teve que mandar uma carta para que Timóteo viesse e trouxesse alguns pertences dele, para ele terminar a vida dele ali de uma forma um pouquinho mais confortável. E ele chega a dizer assim, olha, só Lucas está comigo. Parece que a gente só tem um amigo, muitas vezes na hora da aprovação, que é aquele que passou
a gente às vezes é rodeado de um monte de pessoas, mas sempre sobra um, pelo menos, para nos consolar no momento difícil da vida da gente. Então ele fala assim, Demas me abandonou, amando o presente século, foi para Tessalônica, ele fala que outros foram para outros lugares, só Lucas está comigo. Então Demas, ele ama o mundo e abandona Paulo naquela situação que ele estava ali conveniente. E começando o nosso texto aí, depois dessa introdução sobre esse personagem Demas, que ele aparece só um pouquinho na Bíblia, e dessa cidade de Tessalônica, que ela tem uma história grande, inclusive esse nome Tessalônica aí foi dado em homenagem a uma mulher, essa cidade, que era parente lá do Alexandre o Grande. E interessante também, uma coisa interessante que eu vi sobre essa cidade, nessa cidade aqui foram onde nasceram os pais do Silvio Santos, sabia? A família Bravanel, os pais do Silvio Santos nasceram nessa cidade de Salônica, né? Ela chama Salônica hoje em dia. Os pais dele nasceram lá. Eu não sabia disso, fui pesquisar no finalzinho agora, que os pais do Cenoura Bravanel, que é o Silvio Santos, nasceram nessa cidade aqui. Então essa cidade sempre teve um cronograma, uma particularidade especial lá no Oriente. E Demas, amando o mundo, gostando das coisas do mundo, quis ir para o local onde o mundo fosse mais manifesto possível, a cidade das facilidades. Então eu coloquei bem assim, o tema da mensagem, pessoas que amam o mundo. E fui colocando alguns tópicos aqui para a gente tratar nessa noite, para identificar quais são esses tipos de pessoa, porque eu vejo hoje em dia, irmãos, que tem muita gente que ele vive da conveniência. Enquanto a obra de Deus está bom, enquanto está cheio, enquanto está conveniente, você conta com ele. Mas na hora que passa pela prova, na hora que vem as dificuldades, muitas pessoas amam mais as coisas do mundo, amam mais as coisas lá de fora e abandonam a obra de Deus. Esse Demas aqui, enquanto Paulo estava bem, estava solto, estava pregando, estava no auge do ministério de Paulo, ele estava lá com Paulo estava famoso. Chegaram a dizer assim, olha, esse homem ele infesta o mundo com essa doutrina, os inimigos de Paulo. Quer dizer, o nome de Paulo já tinha ido para muito lugar. Inclusive até no inferno o nome dele era conhecido, porque os demônios falaram assim, quando estava numa família de servos, olha, a gente sabe quem é Paulo, mas não sabemos quem é você, não te conhecemos. O nome de Paulo estava famoso até nas regiões espirituais. Enquanto Paulo estava ali famosão, Demas estava com ele. Mas quando chegou a hora da aprovação para Paulo, Demas abandonou a obra de Deus. Então, quais são as características das pessoas que a gente ama o mundo, que nós podemos identificar, ou às vezes nós olhamos para nós, mas será que a gente não tem uma picadinha disso daí na nossa vida de vez em quando? Então eu coloquei a primeira observação, a primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos aqui, é que pessoas que amam o mundo, a primeira coisa que elas fazem, elas abandonam a obra de Deus. Isso já é fato. A pessoa que ama o mundo, a primeira coisa que ela deixa de lado é a obra de Deus. Já reparou que ninguém deixa o emprego, porque o mundo está ruim? Ninguém deixa de ir passear no shopping, porque as coisas estão ruins. Ninguém deixa de ir no mercado. Alguém viu alguém deixar de ir no mercado? Fui lá no mercado, o dono do mercado me tratou mal, nunca mais vou comprar comida na minha vida. Eu fui no açougue, me trataram mal, nunca mais vou comprar carne. Mas às vezes a pessoa vai para a igreja, e aí ouve alguma coisa e fala, não vou mais na igreja. E as pessoas fossem assim, vou lá no mercado, nunca mais vou comer carne, vou virar vegetariano, porque eu fui no açougue, os donos do açougue me tratou ruim, foi no outro, não gostei muito também, então não vou comprar mais carne. Não vou mais no mercado. Não vou comer mais pão, porque eu fui na padaria, não gostei do padeiro, fui lá, a pessoa que estava vendendo pão, falou um negócio que eu não gostei, estava do jeito que eu não gostei. A pessoa que ama o mundo é assim. Ela vê dificuldades e abandona, não quer mais. Mas por as coisas do mundo ele não abandona. As coisas do mundo ele não deixa fácil. O mundo bate nele, espanca, humilha, e ele continua lá servindo o mundo. Continua lá se dobrando as coisas do mundo. Pessoas que amam o mundo, a primeira coisa que elas fazem é abandonar a obra de Deus. Foi o que Deus fez. A primeira coisa que ele deixou, Paulo na mão. A primeira coisa que ele deixou, a obra de Deus. E olha que ele é um operativo, porque ele é chamado de cooperador. Ser cooperador na Bíblia é uma função muito importante, que Paulo chega a dizer assim, olha, nós somos cooperadores de Deus. Cooperador é trabalhar lado a lado, cooperando, trabalhando juntos. Paulo fala assim, olha, aqueles que trabalhavam com eles eram cooperadores de Deus. Estavam trabalhando junto com Deus. Demas deixou essa dignidade de lado. Deixou de fazer a obra de Deus e foi trabalhar para o mundo. Deixou Paulo e Lucas lá na mão. Foi embora lá para Tessalônica. A segunda coisa que eu quero tratar essa noite é que pessoas que amam o mundo, ela abandona o ministério dela, logo de cara. Cansei de ver isso. Gente que se apaixonou pelas coisas do mundo,
encontrou uma portinha, foi para lá e abandonou o trabalho que ele tinha. Abandonou o ministério. Tinha uma função, não importa qual. Se é desde o pregador, a pessoa que limpa a igreja. Pessoas que amam o mundo, a primeira coisa que elas fazem é abandonar o chamado ministerial dela. O trabalho que ela tinha. Esse Demas aqui, ele tinha um ministério junto com Paulo. Onde Paulo estava, ele lá pregava com Paulo. Ele estava ministrando nas viagens de Paulo. Estava aprendendo com Paulo. Ele andou com os líderes mais importantes da época dele. Tinha um ministério ali junto com ele. E ele deixou de cumprir o ministério de Deus e ele foi atrás das próprias realizações dele. Eu fiquei me perguntando o que tinha lá em Tessalônica que esse Demas queria ir para lá. O que tinha de melhor do que estar ali na obra de Deus? Eu fico impressionado com Lucas. Lucas ficou com Paulo até o finalzinho. E Paulo falou assim, só Lucas está comigo aqui. Esse Lucas aqui, ele tem um papel importante, daqui a pouco a gente vai fazer essa comparação. Mas as pessoas que amam o mundo, elas abandonam o chamado ministerial delas. Abandonam o serviço, porque ministério é serviço. Ministério é você prestar um serviço ao reino de Deus. É por isso que lá no mundo tem até os ministérios de cada coisa. Na igreja, também nós temos os ministérios. Não é? Ministérios é o trabalho, aquilo que você desempenha na obra de Deus. Por exemplo, tem o ministério de louvar a Deus, tem o ministério de pregar, tem o ministério de ensino, tem o ministério de pastorear. Por isso que a nossa igreja chama a Igreja Batista Ministerial. É uma igreja que ela tem trabalhos diante de Deus. Tem obras, que tem frentes de trabalho. Seja lá qual você estiver engajado nela, você faz parte desse ministério. Trabalha para Deus. Amém. Chega um momento que o mundo vai tentar te seduzir para que você abandone. E é justamente na hora que a igreja está passando pela prova. É justamente na hora que as coisas estão difíceis. Paulo está preso. Paulo agora não vai sair da prisão. Dali só sai sem cabeça. Porque Paulo foi, segundo a tradição, diz que ele foi cortado a cabeça muito fora. Dali ele só sai morto. Demas já ouvindo que Paulo falando aqui para Timóteo que o tempo dele já estava cumprido, ele desistiu de servir a Paulo, de dar continuidade ao ministério de Paulo, de continuar as coisas. Muitos estão fazendo isso hoje. Amando as coisas do mundo e deixando o trabalho que Deus colocou nas mãos dele. Deixando para trás a obra de Deus, abandonando o ministério, abandonando a obra, que é o trabalho em geral, e abandonando o ministério que é aquilo particular dele, que Deus colocou na mão dele, que Deus chamou ele para fazer aquilo ali. O profeta Jeremias teve um momento que na palavra de Deus ele quis deixar de fazer a obra de Deus. Ele falou, não vou pregar mais, não quero saber mais de nada, mas ele falou que aquilo foi como um fogo que consumia dentro dele. Não conseguia controlar, não posso parar de falar, não, tem que continuar fazendo isso daí. E Deus até chamou ele para se arrepender. Falou, se arrepende, que eu vou voltar você a ser o mundo de novo para esse povo aí. Isso é uma voz minha amiga. Tem gente que ainda tem tempo de se arrepender. Tem gente que ainda tem tempo de amar a Deus de novo. Mas tem pessoas que elas já foram tão para o mundo, já não estão nem mais para Deus, que já se esqueceram que elas são crentes, que já falam como mudando, se comportam como mudando, deixaram as coisas de Deus de lado. Não querem mais saber disso daqui. Não querem mais fazer a obra de Deus. Se acomodaram ao mundo, amaram, se apaixonaram pelo mundo. E o mundo tem muitos atrativos para as pessoas. Pessoas que amam o mundo, elas abandonam os irmãos que estão na provação. É uma das coisas que a gente vê que acontece muito. Quem fica na obra de Deus e está passando por prova, é aquele que vai ser provado ali naquela obra também. Paulo, ele era um grande líder da época dele. Todas aquelas igrejas que nós vemos Paulo mandar cartas, elas estavam sob a responsabilidade de Paulo. Paulo falava que ele até sofria pelos irmãos, que ele orava, que ele padecia por aqueles irmãos quando as igrejas estavam em dificuldade, ele sofria aquilo ali, porque ele era um líder que se preocupava com as igrejas dele. Então os obreiros que estavam com ele, que trabalhavam com ele, tinham esse mesmo sentimento. Trabalhavam com ele, estavam com ele ali, passando por aquelas dificuldades, por aquelas provas, e eles estavam ali. Só que chegou um momento em que Paulo passou por uma dificuldade. E o que ele esperava é que os líderes dele estivessem ali com ele. Aqui na segunda carta de Paulo, na segunda carta de Timóteo que ele envia, ele fala assim, olha, na minha primeira audiência que eu tive lá, ninguém estava comigo. Ele enfrentou o leão sozinho. Ele falou assim, mas Deus estava comigo naquele momento. Chega a hora, irmãos, que os líderes espirituais, eles passam por provas, passam por momentos, e quando procuram não tem nenhum para ajudar. Não tem ninguém com ele. O próprio Jeremias chegou a hora que ele estava lá na caverna e falou, não tem mais ninguém, só sobrou eu. Tinha outros escondidos lá, que pensou, não, tem mais 7.000 lá, tá escondido aqui não. Então, mas ele achou que ele estava sozinho. Tem hora que os líderes espirituais, eles se acham sozinhos, porque muitos, enquanto está tudo bem, está lá do lado. Os pastores, os líderes. Mas quando chega o momento da prova, o pessoal só vai só se dispersando, vai só deixando para trás. Demas,
é desse aqui, esse tipo de obreiro. Enquanto Paulo estava lá ministrando, estava na sombra de Paulo. Mas quando Paulo foi lá para o tronco, para as correntes, para a cela úmida, porque está preso lá em Roma naquela época, não era prisão 5 estrelas, não. Paulo teve 2 etapas de prisão. Teve uma aqui no final da carta do livro de Atos, que ele estava numa casa, tinha um soldado com ele, mas depois disso, segundo a história diz que ele foi solto e depois foi capturado de novo na época do imperador Nero, que era um imperador ruim. Prendeu ele de novo e aí lançou num outro tipo de prisão, que já não era mais uma casa, era uma prisão daquelas sujas, daquelas que tinham presos doentes, uma série de coisas que estavam ali que não dava para sobreviver por muito tempo nesse tipo de prisão. Aí Demas já não queria mais estar com ele, amou muito. Porque na verdade, irmãos, quem que vai amar uma obra que tem tantas dificuldades? Quem vai querer se empenhar por uma obra que é tão sofrida como é a obra de Deus? Ser crente no mundo de facilidade, no evangelho facinho, é legal. Igual eu estou fazendo, tem muitas igrejas que abriu a porta para facilitar, fica legal. Mas quando você quer pregar a palavra da forma como Paulo pregava, genuína e verdadeira, a igreja geralmente ela vai ser perseguida. Pode ver, quem quer pregar a palavra de Deus sério, hoje em dia, que quer ir contra algumas coisas, é perseguido. E a maioria dos crentes estão abandonando o barco porque estão amando esse outro tipo de evangelho. Estão indo para Tessalônica, para a cidade das facilidades. Lá em Tessalônica podia tudo. Lá em Tessalônica era tudo liberado, era vários cultos, tinha estrada para todo quanto era lugar. Era muito atrativo. Mas ficar lá com Paulo, na prisão, sofrendo, esperando só a morte vir. Paulo falou, eu estou esperando a morte vir. Mas Paulo falava o seguinte, eu sei que a coroa da glória está reservada para mim. Eu sei que a coroa da glória está reservada para mim. Eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira. Paulo terminou a carreira dele, concluiu. Mas Demas conseguiu concluir. Chegou no final? Não, abandonou, parou no meio do caminho. Pessoas que amam o mundo, elas procuram por situações e lugares convenientes. Aí falou que a pessoa, quando ela ama o mundo, ela só quer montar uma situação que esteja conveniente para ela. Eu só vou para a igreja se estiver assim. Eu só vou para a igreja se falar assim. Eu só vou para a igreja se o irmão pregar esse tipo de mensagem, se a igreja estiver desse jeito. A pessoa sempre procura lugares convenientes, por quê? Ela quer que a igreja esteja mais parecida com o mundo possível para ela ficar confortável, para ela ficar acomodada naquela situação. A igreja não foi chamada para se adaptar às condições do mundo, é o contrário, ela chama o mundo para se adaptar à realidade da igreja, para pregar o evangelho que mude o mundo, não que o mundo mude a igreja. Demas talvez tivesse enjoado disso que Paulo estava pregando. Lembra da mensagem que eu preguei na terça-feira? Pessoas que elas estão cansadas da fé, cansadas da verdade. E era pertinho do texto, aqui também 2 Timóteo, aqui a mensagem foi uma perto da outra. E na terça-feira eu preguei sobre isso, pessoas que estão cansadas e já não querem saber mais. Tá? Preferem ouvir historinhas, fábulas, do que ouvir a palavra de Deus. Demas estava cansado de andar com Paulo e achou o mundo mais atrativo para ele. E procura situações convenientes, procura lugares convenientes. Tessalônica era a melhor opção para ele agora. Pessoa que não queria ser crente na época, vai para Tessalônica. Tessalônica era caminho para o mundo, caminho para qualquer lugar que a pessoa quisesse ir. Porque pessoas que amam o mundo, elas procuram por situações convenientes. Pessoas que amam o mundo, elas não têm consideração pelos líderes espirituais dele. Demas, ele abandonou o líder dele. Já pensou? O pastor dele que alimentou, que pregou. Quando ele estava ruim, Paulo ia lá e dava a palavra para ele. Quando ele estava doente, não sei, Paulo ia lá e curava. Quando ele precisou do evangelho, Paulo resgatou ele lá do mundo. E agora, quando Paulo estava numa situação ruim, ele larga Paulo lá na prisão. Não visita Paulo. Deixa só Lucas, fica aí Lucas, você é médico mesmo, cuida dele. Pessoa que ela ama o mundo, ela não tem a menor consideração pela igreja dele, pelos líderes dele, pelo evangelho que é pregado por ele, não está nem aí. Ele segue o próprio instinto dele, coloca as próprias regras sobre si mesmo, não quer saber de orientação nenhuma. Uma pessoa que não tem liderança, uma pessoa que não tem alguém que oriente ele segue por aí, dando cabeçada pelo mundo e faz a própria vontade dele, do jeito que ele quer. Pessoas que amam o mundo, elas não suportam as perseguições por causa da fé. Esse daqui é um dos tópicos mais importantes. Quem ama o mundo, irmãos, quem está engajado no mundo, se a igreja tiver uma perseguição, ele para. Se a igreja passar por um momento de tribulação, ele deixa. Na época da Covid, muitas pessoas deixaram a igreja. Muitas pessoas não quiseram mais ir para a igreja. Por quê? Se acostumaram àqueles cultos online, que eu tenho pavor de culto online. Tenho pavor de culto online. Não gosto.
Você não vê a cara da pessoa, você não tem como, você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Parece que é muito mecânico, tem um pavor de culto online. Eu nem assisto. Uma coisa é você estar lá na sua casa, ouvir uma pregação, ouvir uma mensagem, outra coisa é você não poder participar com os irmãos do culto. Eu não sei se eu sou crente muito lá da década de 90, na década de 90 a gente ainda não tinha celular naquela época, então os cultos tinham que ser tudo presencial, era monte, era vigília, era tudo isso. Eu vim desse período aí. Então eu tenho pavor de culto online, não sou muito fã disso, não gosto. Se não tiver jeito mesmo, a gente faz. Mas eu prefiro o culto assim, presencial. Pode ter 2 pessoas, eu prefiro o culto presencial, que é melhor. Mas tem gente que, se vier uma perseguição, ele para. Existe até uma discussão aí se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não vai passar pela grande tribulação, vai ser arrebatada, né? Isso eu tenho um posicionamento, mas não vou falar aqui, porque está sendo gravado. Eu só falo só quando estiver dando, tem um posicionamento sobre isso. Mas se a gente tiver que passar a grande tribulação, quantas pessoas acham que curariam se viesse uma perseguição contra a igreja? Se chegasse hoje o anticristo e falasse, olha, agora só vai, se não, quem vai receber a minha marca, não vai poder mais cultuar a Deus, não vai poder mais fazer isso. E aí, como é que faz? Não precisa nem muito lá, se vier uma perseguição contra a igreja e proibir nós de pregarmos a palavra de Deus, a pessoa sai da igreja. Ninguém quer ficar marginalizado por ser crente. Paulo está vivendo isso aqui, ele não pode pregar. Está proibido a pregação do evangelho na época de Paulo, porque o cristianismo tinha causado problemas para Roma. Se causava problema para Roma, eles iam lá e cortavam. Foi o que fizeram com Paulo, prenderam um dos principais líderes do cristianismo da época, Paulo. E qualquer pessoa que estivesse associada com Paulo era marginalizada. Hoje em dia, qualquer pessoa que estiver associada com Jesus das Escrituras, ele é considerado marginalizado. As pessoas querem o Jesus light. Já viu que tem um Jesus light aí que aceita tudo, pode tudo? Jesus que pode, do jeito que você tiver, você vai, fica, continua. É o Jesus light que estão pregando aí. Pode tudo. Pode vir do jeito que você tiver, continua do jeito que está, permanece, não precisa mudar não. Deus te ama do jeito que você é, um amor esquisito, que é um amor que aceita tudo. Diferente do amor de Deus. Qualquer dia eu só vou pregar, fazer uma pregação sobre o que é o amor de Deus. Que significa a palavra amor na Bíblia. Vamos ver que a pessoa coloca lá que a Deus aceitou o tipo de amor, não é assim não. A Bíblia ela tem um posicionamento sobre o amor. Deus é amor, mas é um tipo de amor especial, que é exclusivo dele. Então, se vier uma perseguição, se vier mesmo firme, eu não sei se muitas pessoas durariam, ficariam na obra de Deus. Enquanto está tudo fácil, tá bom. Pode ver que a pessoa, quando ela quer pregar o Jesus bíblico, o Jesus do Novo Testamento, da forma como ele é, essa pessoa já é esculachada meio como retrógrada, uma pessoa conservadora, tradicional. É mais fácil pegar o Jesus light, né? Que é o que aceita tudo, que pode tudo, que fica do jeito que você quiser, faz o que você quer, que é o Jesus mais da modernidade. Pessoas que amam o mundo, elas não conseguem chegar até o final. Não conseguem. Já reparou que a pessoa que ela é muito apegada às coisas do mundo, isso eu estou falando, você é apegado a você trabalhar, a você ter coisas, possuir isso, você querer comprar um carro, não é você gostar do mundo. Você querer comprar uma casa, não é que você ama o mundo. Amar o mundo é amar um sistema que é diferente da igreja do que nós pregamos. Por exemplo, tem coisas que é pregada lá no mundo que é contrária à palavra de Deus. Isso daí chama mundo. O mundo não é o planeta Terra. Ah, eu não amo a Terra, eu quero que destrua tudo, caia uma bomba e mata. Não, não é assim. O planeta Terra é uma coisa, o mundo é um sistema de coisas. É um sistema de governo. É um sistema que impera lá fora. É o império das trevas, tentando fazer de tudo para que essa palavra aqui ela seja parada, ela seja bloqueada. Tem gente que ama esse sistema. Qual que era o sistema mundano que Demas estava procurando? É aquele que eu falei lá, em Tessalônica. Facilidades, ficar sem perseguição. Olha, não quero ser perseguido por pregar o nome de Jesus. Paulo está sendo perseguido, foi preso, porque pregou o nome de Jesus, pregou uma palavra que era contra os princípios de Roma. Está lá onde Paulo está, eu quero o que isso para mim? Deus foi embora de lá, largou Paulo sozinho. Falou, Paulo, fica aí. Hoje em dia, pessoas estão abandonando seus pastores, suas igrejas, e partindo para outras Tessalônicas, que não são Tessalônicas, são outras igrejas, que facilitam melhor o caminho para elas. Estão deixando aqueles pastores que pregam a palavra de Deus de forma mais tradicional, mais conservadora, e indo para a igreja que tem umas facilidades melhores, que não batem tanto em algumas feridas, porque está mais fácil assim. Pessoas que amam o mundo, elas não conseguem chegar até o final. Reparou que Demas, ele não terminou a carreira ministerial dele. Paulo falou, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E Demas, que por nós podemos falar dele? Demas desaparece na história.
Eu nem sei se ele chegou até Tessalônica. Eu nem sei se ele pegou uma daquelas estradas de Tessalônica. Eu nem sei se ele foi participar de algumas daquelas religiões ou filosofias de Tessalônica. Ninguém sabe mais. Demas desapareceu da história. Ele só é apresentado na Bíblia e é lembrado como alguém que abandonou a fé. Alguém que amou o mundo. Alguém que deixou seu principal líder, seu amigo, lá na prisão. Já pensou a gente ser lembrado assim? Alguém que largou a igreja, que largou os irmãos, que abandonou a fé, que deixou tudo para trás para amar o mundo. Pensa aí mesmo, mentaliza pessoas que você conhece, que já fez isso, que já deixou a obra de Deus para trás. Se eu pensar aqui na minha mente, vou lembrar de pessoas, obreiros, pastores, que já deixaram a obra de Deus porque amaram o mundo. Então, vou fazer algumas considerações aqui para a gente terminar sobre Demas. O seguinte, para terminar, ele desprezou o futuro por causa do agora, amando o presente certo. Desprezou o futuro. Que futuro que a palavra de Deus garantia para Demas? O mesmo de Paulo. Terminando a carreira, porém a coroa da vida eterna está guardada para mim. Demas desprezou esse futuro. Não acreditava. Tem gente que não acredita, irmão, que Jesus vai voltar, que não acredita que o mundo vai ter fim. Eu converso com crentes, pessoas que congregam a igreja, que acreditam que a igreja, ele fala assim, olha, Jesus volta quando a gente morre. Jesus volta quando a terra não acaba, não. A gente morre e desaparece na história, não tem mais nada, acaba, a pessoa vira poeira. Pessoas que não acreditam que vai haver um futuro. Então vive de qualquer jeito. Como diz no texto bíblico, comamos e bebamos, que nós vamos morrer mesmo. Não é? A pessoa vive dessa forma. Demas, ele desprezou o futuro por causa do agora. A minha tradução diz que ele amou o presente século. Amou a época dele, amou os costumes dele. Está cheio de gente que não está preocupado com o que vai acontecer. Está aí. Guerra, terremoto, fome, tudo acontecendo, sinais. As pessoas não querem saber, só pensam no agora, em possuir, em comprar na própria vida, nos próprios conceitos dela. Demas, ele desprezou o céu por causa do mundo, não quis mais saber de céu, não queria saber da mensagem de Paulo. Ele desprezou os irmãos para voltar para si mesmo. Está cheio de gente que está preocupado só com ele. Só o que ele pensa, só a opinião dele, só o que ele vai fazer, só o que ele vai conquistar, só com a casa dele, só com a família dele, só com o emprego dele. Não quer nem saber dos outros. Não quer nem saber o que se passa com ele, não quer saber de alma. Está nem aí. Se ele estiver bem, é um egoísmo evangélico, está preocupado só com ele. Vem, assiste o culto dele e vai embora. Não quer nem saber o que está acontecendo com você, se você está mal, se o outro irmão está ruim, se a igreja está bem, se está mal. Ele tem uma espécie de egoísmo evangélico. Só pensa nele. O Demas, ele já não era nem evangélico mais, já tinha amado o mundo, já tinha se desviado da fé. Não queria saber mais de nada. Então, Demas, ele desprezou os irmãos para voltar para ele mesmo, para as próprias coisas dele. Demas, ele deixou os sofrimentos de Cristo por causa da falsa segurança do mundo. O interessante é que quando você é chamado para ser crente, se você for para uma igreja séria, ela nunca vai falar que você vai vir para ficar bem. Você vem congregar que seus problemas acabam. Vem congregar com a gente, porque agora você não vai ter nenhum problema, mas é o contrário. O Evangelho fala assim, olha, aquele que vier, que for seguir Jesus, tem que tomar uma cruz nas costas. Imagina, cruz é símbolo de sofrimento. É símbolo de, não é de glória. Imagina uma pessoa na época de Jesus carregando a cruz, era uma pessoa que estava indo para morrer. Era uma pessoa que estava indo para sofrer. Essa é a imagem que Jesus queria que os discípulos dele tivessem. Olha, se vocês estiverem seguindo, é igual eu. Está carregando uma cruz. Está transportando sofrimento. Tem que estar pronto para sofrer. Então, Demas, ele deixou o sofrimento de Cristo, de ser um seguidor de Cristo, de participar daqueles sofrimentos, para ter uma falsa segurança lá no mundo. Acreditando que lá no mundo ele ia estar mais seguro. Ele viu o líder espiritual dele sendo preso, por causa do Evangelho, ele falou, eu quero ser preso, porque eu também sou obreiro. Ele falou, o que eu vou sofrer na cadeia? Vou para Tessalônica, que é mais seguro. Achou que era mais seguro. Não sei como ele terminou os dias dele, porque ele desapareceu na história. Ele andou com gigantes, mas preferiu ir até os pigmeus. Ele caminhou com titãs, mas se voltou para pigmeus da cobiça mundana. Essas são frases minhas. Demas caminhou com titãs, caminhou com gigantes, que era Paulo, mas ele preferiu ir lá para os pigmeus. E está cheio de gente deixando Jesus, deixando a obra de Deus, para se voltar por coisas tão pequenas, tão banais. Eu vejo crentes se desviando por pouca coisa, desviando por causa de um carro, se desviando por causa de um emprego, se desviando por causa de uma pessoa, né, de um relacionamento fora da igreja. E tantas outras coisas menores ainda do que essa, a pessoa deixando a obra de Deus por causa disso. Demas, ele deixou a obra de Deus por coisas muito pequenas.
Agora o mais interessante é que ficou um outro personagem lá. Se você acompanhar comigo a leitura do capítulo 4, 10, que nós lemos, no versículo 10, onde assim, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Se você pular lá para o versículo 11, ele fala bem assim, só Lucas está comigo. Paulo fala desse Lucas em outros textos, que ele era um médico amado. E aí eu faço uma comparação com você. Tem crente que é o Demas, tem crente que é o Lucas. O crente Demas é aquele que abandona a obra de Deus e vai embora, deixa os irmãos. Mas o crente Lucas é aquele que é uma espécie de médico de alma, porque Lucas era um médico. É aquele irmão que você conta com ele quando você está ruim, te dá uma palavra que cura. É aquele irmão quando você fala com ele parece que ele é um bálsamo na sua vida. É aquele irmão quando você estiver aprisionado, ele está lá com você. É aquele irmão quando você estiver nos seus últimos dias, você pode ter a certeza que ele vai estar do seu lado. Ele vai estar te acompanhando. São duas pessoas com personalidades diferentes. O Lucas é aquele que chega até o final. O Lucas é aquele que é lembrado. O Lucas é aquele que o nome dele fica gravado para sempre. É aquele que fica gravado nas páginas da história. Demas foi esquecido. Mas Lucas, quando você abre aqui a palavra de Deus, está lá. Evangelho segundo Lucas. Livro de Atos dos Apóstolos, um dos textos mais importantes do mundo. Se Lucas não tivesse escrito o Atos dos Apóstolos, nós não saberíamos nada do que os apóstolos fizeram, trabalharam, de como o Espírito desceu naquela época. Se tornou um dos personagens mais importantes da história. Foi esse camarada aqui chamado Lucas. Demas ficou esquecido. Então pessoas que amam muito elas vão ficar esquecidas. Elas vão passar por um tempo que vão se achar importante, vão querer aparecer, vão querer ir para locais que são convenientes, mas porém vai chegar um momento que elas vão ser esquecidas. E a Bíblia fala que as pessoas que abandonam a fé, o nome delas é riscado no livro da vida. Não é encontrado. Mas se você permanecer até o final, o seu nome ele vai estar lá no livro da vida. Amém? Então essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir para os irmãos nessa noite, no nome de Jesus. Eu sei que às vezes a gente espera mensagens que falem de coisas que triunfem, de bênçãos, mas tem hora que a gente precisa ouvir um tipo de mensagem assim, que coloca a nossa cabeça um pouco para funcionar, porque às vezes a gente quer gostar de algumas coisas que elas não fazem parte da obra de Deus, e nós precisamos estar atentos.